Com participação de camponeses e camponesas de 3 estados, o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, realiza até amanhã, em São Paulo, a 4ª edição da Escola Camponesa da Memória. A ideia é resgatar o processo histórico de luta e resistência ao golpe civil-militar de 64 e a atualidade do golpe institucional em curso no Brasil, a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Desde 2016, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a democracia brasileira está abalada, afirma o professor de Relações Internacionais Igor Fuser. A situação piorou com a intervenção militar no Rio de Janeiro, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e os ataques à caravana do ex-presidente Lula. Por que esse elemento de violência, aparece justamente agora? É muito fácil a gente notar a vinculação entre o terrorismo político da extrema-direita e a presença cada vez maior à volta dos militares a posições de poder político no nosso país e o retrocesso econômico e social. As medidas que estão sendo implementadas no país, a destruição de direitos, o corte dos gastos públicos, a entrega das riquezas brasileiras como pré-sal às empresas estrangeiras. Essa agenda, que é a agenda dos golpistas que tomaram o poder com a derrubada da presidenta Dilma, é uma agenda que só pode ser mantida por meio da violência. E é preciso que aquelas forças políticas que estão contra esse retrocesso, que estão em favor da democracia, que elas se unam, que deixem de lado as ambições pessoais legítimas de diferentes líderes desse setor, que deixem em segundo plano os interesses que também são legítimos de partidos políticos, de movimentos sociais e se agreguem em torno de uma plataforma comum de defesa da democracia, de defesa dos direitos do povo, contra o fascismo, contra a violência, contra o arbítrio que está se instaurando no nosso país. Em São Paulo, o Movimento de Pequenos Agricultores realiza curso de formação para jovens camponeses e um dos temas é o paralelo entre o golpe de 1964 e o impeachment de 2016 da presidenta Dilma Rousseff. E tem uma importância muito grande de nós estudar esse processo, especialmente do golpe de 64, que aconteceu numa conjuntura onde o povo estava começando a criar formas de acessar as políticas públicas do Brasil, e aí os mais ricos veio e derrubou isso, E a gente pode também, a partir desse estudo, relacionar com o golpe de 2016, que na verdade o povo também estava conseguindo acessar algumas políticas públicas e veio mais um golpe, e esse golpe não foi militar, ele foi institucional, que a gente fala que é o golpe da caneta, vieram e brecaram e pararam as políticas públicas que o povo estava acessando. Esta é a 4ª edição da Escola Camponesa de Memória, que resgata o processo de luta e resistência do campo à ditadura. No curso estão presentes jovens de 13 diferentes estados. Em todas as revoluções que aconteceram, a juventude cumpriu bem com o seu papel e contribuiu e foi uma força fundamental para os grandes processos de transformação. Assim também deve ser nessa conjuntura. A nossa juventude precisa primeiro entender a história, entender o seu papel para agir na sociedade, Então, se ela for atuar sem memória histórica, ela corre sérios riscos de cometer equívocos, E comprometer também esse futuro que a gente quer. Então, só pode atuar bem nessa conjuntura quem compreende bem a história. A democracia, ela significa muito para nós, camponeses da classe trabalhadora. Que democracia significa dignidade para nós, dignidade e respeito, Onde, numa sociedade que a gente possa viver, contemplando com a diversidade que ela tem, com a importância que ela tem, e a gente ser digno, que a coisa mais importante é a pessoa ser digna do que é, e do que ela preserva, É muito interessante, é muito importante um camponês, uma camponesa, chegar num espaço de cabeça erguida, que ele está sendo contemplado por um território que ele está vivendo, uma sociedade que ele vive. Então a dignidade ela é muito forte para nós nesse aspecto, A dignidade para nós é vida.